Que o príncipe da paz possa estar se derramando sobre os nossos corações e que possamos ter os ouvidos espirituais abertos a ouvir mais esse podcast. Eu vou ler o que está escrito em 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler os versículos 1 e 2 e depois vou ler do 12 ao 16. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Timóteo foi preparado por sua avó e por sua mãe para servir a Jesus, transformando uma nova geração. E Paulo continuou o trabalho preparando Timóteo, seu filho na fé, para impactar essa nova geração. E o que mais Paulo aconselha a Timóteo é que ele fosse padrão, exemplo de fidelidade, de amor e fé em Jesus, e sempre alicerçado na palavra de Deus. Paulo o encoraja a colocar em prática o dom que Deus havia lhe dado e que ele não negligenciasse o seu ministério. E esse conselho é para cada um de nós, para cada uma de nós. Queremos o avivamento. Nós pedimos ao Espírito de Deus que nos traga o avivamento. Mas há coisas que nós temos que fazer. Há coisas que cabe a nós fazermos. O avivamento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, aconteceu porque um homem simples, sem fama, sem grandes atrativos intelectuais e teológicos, gastou muito tempo orando e buscando a face de Jesus. E o avivamento aconteceu. Eu vou ler alguns trechos de um livro escrito por Edino Melo, que viveu esse avivamento da Rua Azusa. Se eu não me engano, é no ano de 1906. Diz assim, abre aspas, agora só uma palavra relativa ao irmão Seymour, que é o líder do movimento Debaixo de Deus. Ele é o homem mais manso que já encontrei. Ele caminha e conversa com Deus. O poder dele está na sua fraqueza. Ele parece manter uma dependência em Deus. E é tão simples como uma pequena criança. E ao mesmo tempo ele está cheio de Deus, que você sente o amor e o poder toda vez que você chega perto dele. Fecha aspas. Quem falou isso foi o autor desse livro, Edino Melo. Um livro que fala sobre o avivamento da Rua Azusa. Aí vou ler outro trecho. Abre aspas. Quando o povo atravessava a rua da Missão Azusa, a 2 ou 3 quarteirões de distância, era tomado pela convicção dos seus pecados.
Então o céu se abriu e o Espírito de Deus foi derramado na rua Azusa. E desde então, cerca de 600 milhões de pessoas foram incendiadas pelo Evangelho. Fecha aspas. Abre aspas de novo. O avivamento da Rua Azusa e os demais avivamentos da história foram gestados pela oração incessante. A oração abre os céus para que o Espírito Santo se manifeste. Fecha aspas, Dino Melo. Então, se queremos o avivamento, nós temos que nos dedicar à oração. Todos nós temos que gastar tempo orando, intercedendo, buscando uma maior intimidade com Deus através da busca incessante. Esse pastor da Rua Azusa, esse pastor, eu nunca sei falar o nome dele, Seymour, não sei se é assim que se pronuncia, era sozinho, ele dobrava os seus joelhos e clamava a Deus. Ele era um homem que ele fazia o que Jesus mandou fazer, fecha a porta do seu quarto. E em secreto, faça suas petições, agradeça, ore. Se entregue, se derrame na presença de Deus. E esse homem fazia isso. Porque Jesus ensina que é fechando a porta do quarto, que o Deus que vem em secreto vai ouvir as suas orações. Cada um de nós, como igreja, temos que fazer isso. Temos que nos dedicar à oração, nos consagrarmos a Jesus em todo o tempo. E aí você vai dizer assim, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Sim, todos nós temos. Mas a gente está no ônibus, a gente pode estar intercedendo. É como fechar a porta do nosso quarto, porque nós individualmente estamos nos derramando sobre Deus, no nosso coração aos pés do Senhor. Então nós temos que dar importância à oração. Todos nós temos que buscar essa maior intimidade com Deus através de uma busca incessante. Os sinais que a Bíblia fala estão aí, são claros. Muitos terremotos, muitas guerras e rumores de guerra, muita apostasia, o amor se esfriando. E nós, o que estamos fazendo? Chorando diante dos acontecimentos? Não, temos que chorar. Eu choro diante dos acontecimentos, choro muito. Eu sou chorona, quem me conhece sabe, mas não é só chorar, é orar, é clamar, é nos consagrarmos diante de Deus. Deus ouve o clamor do nosso coração, Deus vê o nosso coração mais do que as palavras. Então nós temos que nos derramar. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Destes, afasta-te. E aí também na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, de 2 a 5, Paulo diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrige, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si
doutores conforme as suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a boa obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Hoje ninguém consegue mais ser repreendido, ser corrigido. As crianças e os jovens não atendem mais à autoridade dos pais, dos pastores, dos professores ou de qualquer outra autoridade. Isso é sinal dos últimos tempos. Nós temos que prestar atenção nos sinais e falar de Jesus e de sua volta para que todos saibam que é necessário se preparar. Tem gente que tem medo desse momento. Por que tem medo? Se a gente se preparar todos os dias, nós temos que nos preparar todos os dias, nos derramando diante da presença de Deus, derramando o nosso coração aos pés do Senhor. Então, se a gente faz isso, não temos que temer nada, porque estaremos preparados e essa preparação tem que ser todo dia. Não podemos fazer como aquelas 5 virgens que estavam dentro da igreja, mas estavam distraídas demais. Não, nós temos que ser as outras 5 virgens que estávamos ali buscando o óleo, o azeite de Deus todos os dias. Então, temos que nos preparar todos os dias. E como nos prepararmos? Sendo santos e imitando a Jesus. Temos que mostrar às pessoas que não conhecem Jesus que vale a pena segui-lo. Temos que mostrar ao mundo a luz de Jesus através do nosso proceder e da nossa retidão, da nossa alegria e do nosso amor. Temos que mostrar que somos diferentes, mas somos diferentes no amor e na retidão. Que a nossa alegria é diferente da alegria do mundo, porque é uma alegria que vem de Jesus, é uma plenitude de alegria, é uma plenitude de paz. Temos que mostrar que o nosso padrão de vida e nossos valores e nossos princípios são diferentes. Temos que atrair as pessoas à igreja como a igreja primitiva fazia, caindo na graça do povo. Hoje em dia há tantos escândalos na igreja. É tão difícil pregar isso que eu estou pregando, porque assim, quando falo de igreja, as pessoas lembram logo dos escândalos. Lembram logo da falta de amor, lembram logo do dedo apontado. Não, nós temos que ser a igreja que não aponta o dedo para ninguém, nem se acha melhor que ninguém. Não temos que fazer concessões ao pecado, e não temos também que criar artifícios, mas temos que mostrar para a nossa vida que seguir a Jesus vale a pena. Que seguir a Jesus nos faz pessoas melhores, não melhores que outras, mas melhores que nós mesmos a cada dia. Hoje eu tenho que ser melhor que eu fui ontem. E melhor em quê? Em poder político? Em poder econômico, financeiro? Não. Tenho que ser melhor no amor. Tenho que ser melhor em atender aos necessitados. Tenho que ser melhor sendo uma pessoa misericordiosa e compassiva. Vale a pena servir a esse Deus que foi capaz de morrer por nós. Jesus é o único Deus vivo e verdadeiro, o único que nos ouve e nos protege, que nos dá a verdadeira paz, a verdadeira alegria. O único que nos ama com um amor incondicional, com um amor que excede todo entendimento. Então, amados e amadas, a minha oração por mim e por você é que possamos renunciar às seduções que o mundo oferece para servir e seguir a Jesus, sendo puros, santos, verdadeiros, dignos e colocando Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas.
Minha oração por mim e por você é que todos os dias estejamos preparados para quando ele vier nos arrebatar das nuvens para estar com ele por toda a eternidade. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós e que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.